pessoas aprenderam a trabalhar de casa, mas isso não significa que o home office seja consenso. Pelo contrário, está longe disso. E aí fica a questão: como serão as formas de trabalho daqui em diante? É disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para a conversa de hoje eu tenho a satisfação de receber dois convidados bastante especiais aqui no Robert Half Talks. Quero começar cumprimentando o Daniel Luz, que é CHO da Miranos, uma plataforma de gestão estratégica de pessoas. Tem várias funcionalidades lá, como recursos para, especialmente RH, né, como pesquisa de clima, avaliação de desempenho, feedback e muitas outras funcionalidades muito úteis para quem gere pessoas. Daniel, grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para a nossa conversa de hoje, Daniel. Prazer é meu e vamos lá, vamos conversar sobre o futuro do trabalho e todas essas tendências que temos hoje aí. É isso aí. E a conversa, na verdade, é mais com ele do que comigo, é mais com o Lucas Nogueira do que comigo. O Lucas Nogueira é diretor associado da Robert Half e hoje participa aqui com a gente, trazendo um pouco da sua experiência e do seu conhecimento nesse campo. Lucas, obrigado por aceitar o convite e vir para essa conversa aqui hoje com a gente, Lucas. Legal, Cássio, eu que agradeço. Também quero dar as boas-vindas ao Daniel. Acredito aí que o nosso bate-papo vai ser bastante interessante, trazer bastante informação aí relacionada a esse tema tão importante que é o futuro do trabalho. Pois é, ele é importante porque nesse momento em especial está todo mundo discutindo isso, acho que vai ser assim por um bom tempo, palpite meu aqui, porque algumas empresas, né, adotaram o 100% home office, né, muitas partiram para o híbrido, outras flertam com a volta do 100% presencial, e essa já não é mais uma conversa, né, Daniel e Lucas, sobre pós-pandemia, né? Porque pós-pandemia é uma fase passageira, né, por definição. Essa é uma discussão que acho que vai bem além desse momento de retomada da vida normal, né? Essa é uma conversa muito mais sobre impactos da tecnologia no comportamento das pessoas, o que é mais perene, né? Então, na visão de vocês, o mercado começa a caminhar para um consenso ou a gente ainda não vê consenso no fim do túnel sobre as novas formas de trabalhar? Olha, eu acho que o mercado não caminha para um consenso, não, né? Essa é a minha opinião. Naturalmente, tem muitos simpatizantes com relação ao home office, muitos simpatizantes com relação ao retorno e outros que pensam no híbrido. E aí, nessa formação de um trabalho híbrido, tem vários modelos. Tem um modelo que é uma agenda livre, né? Deixa-se para o colaborador decidir qual é o dia que ele vai. Tem aquele híbrido que é determinado pela própria organização, quais são os dias que deve estar lá, e tem uma combinação de tudo isso, né? Mas o que eu sinto, né, aí eu vou falar com relação à experiência que eu tenho tido aí com alguns clientes da Miranos. Assim, tem uma diversidade de gerações nas organizações. Hoje nós temos aí, dentro das organizações, pelo menos 4 gerações trabalhando juntos, né? Que vai desde o baby boomer até os millennials, né? E o baby boomer, e eu sou um baby boomer, eu trabalhei pelo menos 40 anos da minha vida no escritório, né? Então eu tinha um ritual, eu me preparava para ir ao trabalho e de repente isso me foi tirado. A gente sente isso e eu adoro o ruído do escritório, eu gosto, né, dessa coisa do olho no olho, do face to face, de um local apropriado para uma reunião, eu gosto disso. Agora, naturalmente, tem outros colegas meus, sobretudo os colegas da geração millennium, alguns deles, inclusive, entraram no mercado de trabalho home office. Eles nunca foram ao escritório. Então, para eles nunca tiveram uma experiência no home office. Bom,
se a gente pega esses dois extremos, de alguém que ficou 40 anos trabalhando no escritório e esse que nunca trabalhou ou que a experiência dele no escritório foi muito pequena, acaba gerando aí talvez uma possibilidade de nós termos aí vários modelos, mas não necessariamente um consenso. Eu não sei como é que o Lucas vê isso daí. Eu acho que as relações de trabalho, elas são dinâmicas, né? Então, desde as revoluções iniciais, industriais, do conceito de trabalho, sempre mudou isso de maneira significativa. No meu ponto de vista, a pandemia trouxe uma aceleração nisso. E o principal conceito é a troca do modelo flexível, seja ele home office, híbrido, independente da quantidade de dias no escritório ou em casa, isso transformou de um benefício para uma ferramenta de trabalho. Né? Então, é um modelo de trabalho. Então, como o Daniel bem colocou, isso traz desafios. Desafios, sim, para o profissional, né? Mas, sobretudo, para a gestão. Né? Nós nunca, como gestores, passamos por um momento como esse, ou pelo menos tão desafiador quanto esse, quando se diz a diferença, a formas de trabalho flexível, por advento de tecnologia, por advento da própria pandemia, por advento também de novas gerações e novos segmentos da economia chegando no mercado de trabalho. Então, sim, vai ao encontro do que o Daniel colocou, muito mais no sentido de não é um benefício, e sim passou a ser uma metodologia, uma ferramenta de trabalho, e que o gestor, principalmente, tem que abrir muito a cabeça para poder não só recrutar muito bem, aí falando como headhunter, mas também reter esta mão de obra. Robert Half lançou uma pesquisa no último trimestre, na verdade, é uma pesquisa que nós lançamos trimestralmente, chamado Índice de Confiança da Robert Half, onde mais de 70% dos entrevistados colocaram que um dos principais desafios para os próximos 6 meses é a contratação e retenção de talentos. Então, contratação envolve, né, o recrutamento de maneira flexível, de maneira remota, as entrevistas, mas também a retenção desse profissional. Então, eu como gestor, quais são as minhas novas características, sejam de hard ou de soft skills, para me adaptar a esse novo modelo de gestão, esse novo modelo de trabalho com um público cada vez mais diverso e plural. Como bem disse o Daniel, acho que é um dado super interessante, eu não tinha esse dado, puxa, e faz muito sentido, né? Em algumas organizações você pode até ter 4 gerações trabalhando juntas, então esse é um baita desafio, e aquele gestor que não abrir a cabeça, não se interessar pelo assunto, eu acredito que terá problemas aí não só no recrutamento, mas também principalmente na retenção dessa mão de obra. Pois queria voltar então nesse ponto. Vocês deram dados interessantíssimos, né, aí, e que vão compondo e tecendo aqui a conversa, mas o mercado às vezes tem uns eventos, né, que deixam a gente meio confuso, né, assim. Eu tinha comigo aqui, e acho que vocês também, né, assim, olha, o híbrido, vamos dizer, o mais comum que está acontecendo é o híbrido, porque as pessoas demandam, né? Quem é colaborador demanda até para retenção, muitas vezes, né, Lucas? Poxa, eu já vi, especialmente áreas muito disputadas, por exemplo, TI, disputadas que eu digo assim, empresa disputando profissional, né? Acaba sendo um fator de eliminação do profissional que está escolhendo ali a empresa, é qualificado e tal. Pô, se a empresa não é home office, nem pensar. Aí, chega agora no meio do ano, né, vem o Elon Musk, que é um dos maiores ícones hoje no mundo dos negócios, uma das pessoas mais ricas do mundo, uma das mais inovadoras do mundo também, com a seguinte mensagem por e-mail para a empresa inteira. Vou abrir aspas aqui de como foi a mensagem do Elon Musk, né? Quando foi a última vez que lançaram um ótimo produto novo? Perguntou Elon Musk para a equipe. Já faz um tempo. A Tesla criou e vai continuar fabricando os produtos mais interessantes e significativos do planeta. E isso não vai acontecer por telefone. Fecha as aspas. Né? O isso não vai acontecer por telefone chocou o mundo. Né? E aí minha pergunta para vocês, né? Por que ele disse isso? Não deve ter sido só porque ele acordou de mau humor, né? Tem uma queda de produção ou abuso como home office, ou até uma incompatibilidade do home office com a criatividade e a inovação na visão de vocês? Olha, eu
gosto muito e simpatizo com essa coisa do presencial, porque ao longo da minha carreira aí, eu sempre trabalhei em ambientes que tinham uma sinergia muito grande e uma criatividade muito grande com as pessoas trabalhando juntos, próximo, aquela coisa do high touch, né? Eu sei que o high-tech veio, né? Mas eu acho que high-tech sem high-touch não gera inovação, não gera criatividade. Eu tenho acompanhado alguns colegas aí que são profissionais da área de recursos humanos, executivos de recursos humanos, e eles têm colocado que sim, houve uma perda, assim, da criatividade, deste contato, né? Tem algumas atividades que já eram atividades que trabalhavam remotamente, e essas continuavam com o mesmo nível de produtividade, mas aquelas que não estavam acostumados a esse novo método, inicialmente, a coisa nova até manteve os níveis de produtividade, em alguns momentos até aumentando. Mas depois houve uma espécie de assentamento, de conforto, né? E a coisa não evoluiu. Talvez seja por isso a pergunta, quando é que foi que nós lançamos um último produto, um novo produto, e isso não vai acontecer por telefone, tem que ter essa sinergia. Outro aspecto também que eu vejo que é importante é a questão de uma tendência que começou a se falar um pouquinho antes da pandemia, que era o employee experience, né? E no employee experience, o environment era importante, o ambiente de trabalho, né? O conforto, o silêncio, né? A atmosfera corporativa, tudo isso fazia uma grande diferença, né? E aí você vai para o remoto, e no remoto nem sempre tem esse conforto, né? Nem sempre tem, por exemplo, toda a infraestrutura que você tem no ambiente corporativo. Eu acho que os pontos super interessantes do Daniel, mas eu convidaria para 3 análises importantes. A primeira, acho que as coisas precisam se assentar ainda, né? É tudo muito novo. É uma pandemia que, de acordo com os índices, né, ela caminha aí para um final, né? Não estamos ainda, mas caminha para um cenário muito mais positivo. Então, verdades absolutas, elas não existem, principalmente no momento de adaptação, né? Então, sim, o mercado ele vai ainda se estabilizar nessa questão do 100% remoto, híbrido, flexível, enfim. Então, tudo que a gente está vendo agora, a gente tem que ter muita cautela, né? Tanto é que muitas empresas, no início desse período mais crítico da pandemia, devolveram escritórios e hoje estão buscando escritórios. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não são todos os trabalhadores que possuem essa oportunidade, né, de trabalho flexível, remoto, principalmente aqueles da linha de produção, da cadeia de serviços, que são os maiores empregadores do nosso país. Então, acho que esse também tem um ponto importante. Devemos analisar, mas não considerar toda a parcela da população economicamente ativa brasileira por causa disso, que muitas dessas funções ainda precisam do profissional, médicos, profissionais autônomos, entre outras profissões. E o terceiro ponto mais importante, indo ao encontro da experiência do usuário, do empregado, é que os escritórios não deixarão de existir. O que a gente tem percebido é uma mudança do layout desses escritórios. Então, ambientes que permitam, indo também ao encontro da frase, né, ambientes que permitam maior interação, maior capacidade de troca de experiências, informações. Então, por exemplo, caem as paredes e as salas se abrem um open space, caem as carteiras mais corporativas, se colocam cadeiras mais confortáveis. Então, isso eu tenho percebido em muitos clientes da Robert Half. Então, não é vamos abolir o escritório, mas vamos mudar o layout do escritório. Muito, de novo, ao encontro dessa experiência corporativa e também da troca de informações, até para incentivar a criatividade do profissional. Então, a gente tem que analisar esse momento com muita cautela. Não existem verdades absolutas, não existem cenários prontos e determinados, mas sim um ambiente de mudança, de transformação, que aos poucos se encontra uma estabilidade. Mas é isso que a gente tem notado, principalmente nos formadores de opinião dentro da área de recursos humanos e também dos nossos clientes.
Eu gostei do que você colocou, porque eu tive a oportunidade já de visitar 3 clientes, e todos os 3 criaram aqueles espaços intencionais, ou seja, abriram o espaço, colocaram, por exemplo, uma cabine telefônica, colocaram uma rede, um puff, um sofá, mudou realmente o ambiente de trabalho, né? E eu acho interessante porque isso acaba só reforçando aquilo que é chamado de experiência do colaborador, né? Ele retorna, às vezes até num trabalho híbrido, mas ele encontra o escritório diferente daquele escritório quando ele deixou, né, forçosamente, para um trabalho remoto, para um trabalho home office, né? Então, tem algumas mudanças que são mudanças bastante interessantes, né, na questão do environment, do ambiente físico, né? Torna-se mais atraente, e talvez até esse tipo de remodelação aumenta o nível de engajamento, aumenta o desejo de estar lá, e talvez até proporcione algum conforto na maneira como se trabalha, como se pensa, como se cria, né? O ambiente influencia na nossa criatividade, né? Então, isso pode, sim, mudar alguma coisa. A gente está aqui muito pensando, né, na produtividade, claro que vem do bem-estar das pessoas, mas no fundo a empresa ganha aí, né? Pessoas trabalhando melhor no sofá, ou com flexibilidade de horário, ou, enfim, mais feliz de alguma forma. Só que tem uma área da empresa que geralmente não entra nessa conversa com o mesmo humor, que é o jurídico, né? E é papel dele, não é uma crítica aqui ao jurídico, é mais uma descrição, porque o papel do jurídico é se precaver, é enxergar ali as cascas de banana, né? Tem algum aspecto legal que deva ser observado, que vire uma preocupação a partir de agora, já que a gente está falando de novas formas de trabalho, mas não ainda de novas legislações? Olha, eu tenho percebido, e tem até clientes que têm me pedido para ajudá-los a fazer os aditivos contratuais, né? Eles perguntam, escuta, você tem aí alguma ideia? Você tem algum cliente que já fez, né? Eu preciso fazer um benchmark. Sobretudo as multinacionais são muito rigorosas com essa questão de compliance, e tem um histórico no Brasil, né? Eu trabalhei em multinacional, e algumas vezes eu tinha que explicar para o meu chefe que ficava nos Estados Unidos por que nós tínhamos tantos processos trabalhistas, né? Uma vez eu mandei uma estatística para ele, eu falei, o Brasil, isso foi em 2013, o Brasil tinha 2.500.000 processos trabalhistas por ano, né? E ele se assustou quando ele viu isso. Falou, caramba, mas nós aqui temos, não chegava na casa de 10.000 processos trabalhistas em toda a América, né? E aqui nos Estados Unidos era a casa de 1.000.000, né? E aí depois ele até se interessou, falou, como é que é no Japão, né? No Japão chegava a 2.000 processos trabalhistas por ano, né? Então, claro, as empresas têm uma grande preocupação, porque existe um potencial passivo trabalhista, né? Eu entendo que está havendo bastante amadurecimento nas relações de trabalho, nas relações sindicais, o próprio sistema trabalhista no Brasil tem se alterado aí, mas ainda há um risco, que as pessoas não querem correr esse risco. Isso muito, muito verdade. Tanto de novo, né, dificilmente, existem setores, na verdade, na economia, onde não consegue colocar o time 100% flexível, o setor produtivo, industrial, como a gente colocou aqui, e isso sim causa uma insegurança jurídica, uma área cinzenta muito grande dentro da nossa legislação trabalhista, que é uma legislação que desde 2017 tem evoluído, mas ainda precisamos evoluir mais, e esse é um desafio. Então, principais pontos, como, por exemplo, né, a marcação de ponto, hora extra, a questão da ergonomia do trabalhador em ambiente de trabalho, o pagamento via reembolso ou não reembolso de ferramentas de trabalho, como conexão à internet, à cadeira, entre outros. Então, de novo, né, são desafios que não só os gestores, mas também toda a área corporativa das empresas como o jurídico irão encontrar nesse novo modelo de trabalho. Mas, de novo, a mudança ela vem por desafio, né? Então, eu acredito que o desafio vai ocasionar, sim, uma modernização nessa legislação que dê principalmente mais segurança
para as empresas poderem contratar dentro desse modelo. Então, acho que é isso que a gente está buscando e é isso que os departamentos jurídicos também estão trabalhando, né? Pois é, e já que vocês estão falando de formas legais de trabalhar, né, a gente tem o CLT, né, que também é parte da nossa jabuticaba aqui, né, Daniel? Assim, não sei o quanto você entrou com o seu ex-chefe aí no assunto, ou chefe no assunto, mas eu já tive a chance de conversar sobre CLT na mesma mesa com um americano e um holandês, né, e um dinamarquês, num evento uma vez. E eles começaram reclamando, né? Quando eu terminei de contar como é que era no Brasil, eu lembro que o dinamarquês virou e falou assim: você ganhou. Então, e assim, tem o CLT, tem PJ, né, que acabou existindo a pejotização, mas agora vem um novo formato, não sei aí se tem a ver com a uberização do trabalho, tudo, mas é aquela coisa, o sujeito trabalha de manhã para uma empresa, de tarde para outra, eventualmente no meio entre um e outro trabalhar para mais uma, acaba tendo 2, 3 empregos. Muito comum isso vou falar do meu mundo aqui no marketing, mas entre editores de vídeo, redatores, freelancers de uma maneira geral, ele acaba tendo ali realmente 2, 3 empregos e quer ficar assim, abre mão dos direitos e quer ficar assim. Está acontecendo de alguma forma essa modalidade como uma nova forma de trabalho também? Eu tenho percebido, eu tenho até estudado, lido aí um pouco a respeito desse movimento, que tem até nome, né, que é o gig economy, a economia gig, a economia do freelance, a economia do bico, né? Mas isso acontece muito na área de tecnologia e acontece por alguns motivos, né? O trabalho sob demanda pode ser um trabalho um pouco mais caro, melhor remunerado. E uma das maneiras da pessoa aumentar a sua renda é trabalhando para 2 ou 3 possíveis clientes. Não vou nem dizer empregador, porque deixa de ser empregador e passa a ser um tomador de serviço, né? Passa a ser um cliente que tem uma demanda. E isso acabou aqui no Brasil ganhando aí o nome de uberização do trabalho, o trabalho dos freelas. Isso tem acontecido, sobretudo na área de tecnologia, né? Tem uma demanda muito grande por profissionais, tem poucos profissionais, tem aí um apagão de profissionais de tecnologia, apagão que eu tive a oportunidade de viver nos anos 2008, 2009, que era o apagão de engenheiros, né? A gente não tinha engenheiro suficiente para atender às demandas de tecnologia das empresas automotivas, das empresas de autopeças. E hoje a gente vive um apagão de mão de obra de tecnologia, né? O que faz esses profissionais se submeterem a uma carga de trabalho maior, prestando serviço no período da manhã para um cliente ou um tomador de serviço, no período da tarde para outro, e no período noturno para outro, né? Então, eu vejo, sim, esse tipo de movimentação, né? E, claro, isso também traz outros problemas de cuidados jurídicos que as empresas têm que ter, né? Uma nova forma de contratar, uma nova relação de trabalho, né? Eu não sei como é que o Lucas vê isso daí também, como é que você tem acompanhado isso daí. 100%, Daniel e Cássio. E tem até um caso curioso, uma das nossas responsabilidades na Robert Half é a área de tecnologia, recrutamento e seleção especializado para esta área. E muitos dos nossos candidatos, principalmente aqueles desenvolvedores, eles já possuem outros empregos, fora do Brasil. E a legislação trabalhista brasileira é muito clara, você pode, desde que a interjornada seja respeitada, desde que um horário não interfira no outro. Ainda existe uma esfera muito cinzenta sobre isso, mas o que eu gostaria de dividir é o seguinte: nós, de uma maneira muito transparente, levamos isso aos nossos clientes. E aqueles clientes que há um determinado tempo atrás proibiam esse tipo de contratação, pela dificuldade, como o Daniel colocou, de encontrar bons profissionais especializados, estão abrindo mão. E sim, estão possibilitando contratos de trabalho mais curtos, como por exemplo de 6 horas, os quais permitam, dentro da legislação trabalhista, esses recursos que prestam serviços para outros clientes, assumirem contratos na Robert Half, através do nosso cliente, diretamente com o cliente, enfim. Então, olha que interessante, né? Você tem os critérios de recrutamento e seleção,
hard skill, soft skill, inglês, comunicação, tempo de experiência, qual segmento veio, e a possibilidade de você, senhor cliente, estar aberto a um profissional que, eventualmente, não sempre, pode prestar serviços lá fora, desde que não haja, obviamente, interesse, conflito, toda uma esfera jurídica por trás disso, trabalhando dentro da legislação, mas começou a ser um critério o qual o cliente começa a avaliar. Então, não só é a disponibilidade, a flexibilidade de trabalho, mas também se aquele profissional, ele eventualmente atua em um outro projeto, enfim. Então, mas de novo, acredito que é um movimento que vai ainda se adequar, vai ainda encaixar, é muito pouco tempo para verdades absolutas. Eu acho que aquelas empresas que se adaptarem mais rápido, aqueles profissionais que se adaptarem mais rápido, os gestores se adaptarem mais rápido, talvez essa afinação deste novo modelo de trabalho, inclusive com esses profissionais de tecnologia trabalhando em outros projetos, tendem a se assentar e a gente viver um cenário um pouquinho menos conturbado, aí, principalmente na questão de recrutamento e seleção. Falando em qualidade, você mencionou, Lucas, o ICRH, né? Agora há pouco, no comecinho, que é a pesquisa da Robert Half, né? E aborda desafios diversos, né? E um dado da pesquisa, não sei se estou falando da mesma pesquisa aqui, acredito que sim, mostra que 5% da população economicamente ativa, qualificada, está desempregada. Isso se aproxima do pleno emprego, né? Então, claro que a gente aqui, de novo, está falando apenas daqueles que estão qualificados e são disputados, de certa forma, no mercado, né? O que eu fico pensando aqui é que aquela máxima que a gente ouvia, eu pelo menos ouço desde os anos 90, de que não falta emprego, falta qualidade, falta mão de obra boa, ela começa por pesquisas a se confirmar, né? E não estou falando só de TI, não, em geral, né? Isso, de alguma forma, impacta as novas formas de trabalho, de alguma forma muda ou mexe em como os gestores e os próprios RHs procuram pessoas e compõem seus quadros? Sim, com toda certeza. O recorte, né, da população economicamente ativa qualificada seria o de 25 anos com ensino superior completo. Essa é uma pesquisa aplicada pela Robert Half a cada 3 meses, trimestralmente, né, no decorrer do trimestre, e ela sim apontou isso, esse índice de desemprego na casa de 5,3%, 5,4% para essa população de mão de obra qualificada. Eu acho que 2 pontos importantes aí, né? Primeiro, sim, a qualificação, ela, mais do que nunca, ela é importante. Tecnologia mudando cada vez mais rápido, e eu não falo só do setor de tecnologia em si, mas dentro da área fiscal, da área contábil, por exemplo, com a automatização de processos tributários no Brasil, por exemplo. Maior número, né, de ferramentas de controladoria nas empresas multinacionais, sobretudo nessa questão do trabalho remoto. Então, as empresas criaram novas tecnologias para esse tipo de situação. Mas 2 pontos importantes também que a pesquisa ela apresenta, né? Então, o primeiro é que os últimos, isso é fonte CAGED, tá? Com base no CAGED. 47% dos desligamentos deste primeiro trimestre de 2022 foram a pedido do colaborador. Então, a dança de cadeiras, ela é muito grande a pedido do colaborador. Então, de novo, a retenção. Você imagina recrutar no mercado tão difícil, treinar esse profissional e perder, né? E, de novo, é um desafio. Gestores, empresa, trabalhar nesse novo modelo. E o segundo ponto, a gente não pode deixar de fechar o olho para isso, é uma certa inflação salarial, né? Então, muito profissional, de certa forma, não preparado para ocupar determinadas cadeiras, principalmente cadeiras de liderança, sendo alçados a esse tipo de desafio por falta de mão de obra qualificada. E isso sim, e nós vivenciamos isso em meados dos anos 2000, sobretudo na área de engenharia, você pode criar uma geração de gestores não preparados, onde a médio e longo prazo, em até 2 anos, por exemplo,
você ter uma bolha estourando de profissionais saindo do mercado, de profissionais sendo desligados por problemas de gestão, de profissionais que foram treinados e recrutados por estes profissionais não preparados a esses níveis de gestão. Então, de novo, eu acho que é um desafio grande, mas basicamente esses dois pilares, da questão da resignação por parte do colaborador, e sim, não podemos fechar o olho para isso, de uma certa inflação salarial, sobretudo nessas posições mais técnicas. Eu também enxergo dessa forma, e o que eu também tenho notado aí, até há um esforço por parte de algumas instituições internacionais, como o Fórum Econômico Mundial, provocar e lançar manuais e relatórios sobre a requalificação, né? Existe talvez aí uma parcela da mão de obra que não está preparada, está hoje atualmente trabalhando, mas não está preparada para os desafios que as suas respectivas empresas vão ter aí nos próximos, eu nem sei se posso dizer anos, né? Talvez meses, né? Meses e anos, né? No passado a gente pensava muito a longo prazo, né, ou médio prazo, né? Hoje esse longo prazo e médio prazo eles se reduziram, né? Então a gente não tem nem ideia de que talvez um médio prazo seja apenas 6 meses, né? Eu me lembro nos anos 90, final dos anos 90, um autor americano, ele era secretário do trabalho, o nome dele era Jeremy Rifkin. Ele publicou um livro chamado O Fim do Emprego, né? E era bem interessante porque ele colocava da seguinte forma: olha, o emprego vai acabar, mas haverá muito trabalho, né? Então, o que a gente tem hoje, né, uma mudança significativa, porque talvez falte emprego, mas trabalho não falta, só que esse trabalho exige um novo perfil, uma nova qualificação. O que você acha aí, Lucas? Eu acho que é muito isso. Tanto é que existe um movimento também, né, que é o chamado reskilling ou upskilling, que é quando as empresas contratam profissionais não 100% dentro dos perfis, né, do perfil exigido, no caso do upskilling, e ela está sim disposta a treinar esse recurso. Né? Então, de novo, né, a tecnologia mudando cada vez mais rápido, processos mudando cada vez mais rápido, projetos sendo desengavetados cada vez mais rápido, e as empresas mais dispostas a treinar este colaborador, principalmente por essa questão da mão de obra não qualificada. Né? Então, de novo, desafio super importante aí, e esse movimento vai muito ao encontro aí do cenário do futuro de trabalho. Pô, que papo ótimo aí, bem objetivo, bem claro, muito bom conversar com vocês dois. Quero agradecer muito a vocês por essa conversa tão esclarecedora e que nos faz mais pensar, traz mais, né, provocações do que previsões. Eu adoro quando isso acontece. Então, Daniel, quero me despedir primeiro de você aqui e te agradecer também, né, por participar hoje aqui com a gente, dando essa rica contribuição. Obrigado e volte mais vezes, viu, Daniel? Legal, foi um prazer estar com vocês aí. E, Lucas, te agradecer também aí pelo seu tempo, pela sua experiência compartilhada aqui hoje com a gente. Também aguardo você para mais algumas vezes, mais alguns episódios aqui no podcast. Obrigado, viu, Lucas? Legal, obrigado, Cássio. Daniel, obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Espero encontrá-lo aí pessoalmente em breve. Grande abraço e obrigado a todos aí. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Daniel Luz, da Miranos, e o Lucas Nogueira, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?